até já tem pesquisa de consumo cultural no Brasil indicando que para a maioria dos públicos no Brasil é importante a entrada franca porque a gente sabe qual é a situação econômica e social da população brasileira, tá? Mas, na hora de atrair, ela vai ser um adicional. Primeiro, a pessoa precisa se interessar por aquilo, achar que aquilo é uma coisa atraente, e aí depois, no segundo momento, ela vai olhar, bom, quanto custa isso? É de graça? Ah, o ingresso é barato? Eu tenho acesso? Não tenho. Posso pagar? Não tenho. Mas falar que é só de graça não vai atrair ninguém. E essa relação custo-benefício, a gente precisa pensar no que a gente está, em como que a gente está trabalhando isso, né? Porque os públicos, a gente faz uma percepção de valor sobre as coisas. Eu gero uma percepção de valor sobre aquilo que eu faço, por meio de várias coisas, né? Por meio da minha comunicação, principalmente, vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas eu estou gerando uma percepção de valor nos públicos. Eles vão olhar as coisas que eu estou propondo e vão falar cada atividade, cada coisa que você estiver chamando os públicos, eles vão olhar, vão fazer essa relação com os benefícios e pensar, isso tem valor para mim ou não tem valor para mim? E é óbvio que a percepção de valor, ela varia de pessoa para pessoa, né? O que tem valor para mim, pode não ter para você, né? Varia. Mas a gente tem que entender para os nossos perfis de públicos, porque isso, de novo, cada contexto é um, o que tem valor para eles? O que interessa para esses públicos? O que pode chamar a atenção dessas pessoas? E não tem outro jeito de a gente fazer isso, a não ser se esforçando em conhecer e entender quem são esses públicos. Então, vejam, o custo dos públicos ele é sempre maior que o valor de um ingresso. Não importa se o ingresso é barato, não importa se a entrada é franca. Eu saio de casa para fazer alguma coisa, no mínimo, eu estou gastando meu tempo. Eu posso usar meu tempo para fazer várias outras coisas. A gente sempre faz escolhas do que fazer com o nosso tempo, certo? Eu saio para ir ver um filme, ver uma peça, ir num bar, ir ao shopping, ir na igreja, o que for. Eu poderia estar fazendo outra coisa, né? Por que eu vou ao cinema e não vou ao teatro? Por que eu vou ao cinema e não vou ao shopping? Por que eu vou ao cinema e não fico em casa paquerando no aplicativo? Percebem? Então, essa questão da percepção de valor é uma palavra muito chave para a gente conseguir pensar essa relação com públicos e essa comunicação. O que a gente está fazendo, né, que pode estar realmente dando para os públicos uma ideia de que aquilo que eu estou oferecendo para eles tem um valor, né? E aí, esse aqui é o Centro de Referência da Dança da cidade de São Paulo. Eu não sei se todo mundo conhece esse espaço, é um espaço da Secretaria Municipal de Cultura. Ele fica literalmente embaixo do viaduto do Chá, tá? Dá para ver na foto, lá em cima está o Shopping Light. Então é um espaço escondido, ele fica numa pracinha que fica ali ao lado do Teatro Municipal, que tem gente que às vezes passa por ali e nem sabe que tem aquela pracinha embaixo. E aqui à direita eu apareço num estudo de públicos que eu fiz durante quase um ano com o Centro de Referência da Dança. Me chamaram para entender quais eram as percepções que a galera que frequentava o centro tinha sobre aquele espaço. E eu passei quase um ano lá, fazendo várias e várias rodadas de conversa com as pessoas, com os frequentadores, para entender o que estava na cabeça deles. Estou dando aqui um exemplo de experiência que eu tive na prática de trabalho, tá? Teve outras. O que acontecia? Quando você conversar, vou dar um exemplo de uma coisa que eu detectei ali, dentre muitas outras. Primeiro assim, vale a pena falar que eu detectei que entre as percepções que aquele público tinha sobre o espaço e o que a gestão do espaço queria fazer, tinha uma lacuna gigante. Era como se a gestão estivesse indo para uma direção e aqueles públicos estivessem indo para outra direção. E a gestão não estava querendo ouvir o que os públicos estavam falando, porque eles estavam falando, mas ninguém queria ouvir. Porque, né? Não, dá trabalho. Eu vou ter que ficar atendendo o que essa galera quer. Que chato. Então, uma das coisas muito interessantes que eu percebi lá era assim, as atividades, lá tinha apresentações, tinha espaços que eles abriam para residentes, tinha muitos cursos, e os cursos sempre terminavam às 8h30 da noite. E eu lembro que antes de começar o trabalho, eu tive uma longa conversa com a gestão e tal, para entender o olhar deles sobre as coisas, e isso eu falei, 8h30 não é cedo para terminar? Por que vocês terminam tudo 8h30? Quer dizer, as atividades duravam 2 horas, né? Então o último curso começava sempre às 18h30. E eu falei, quem consegue chegar em São Paulo num lugar às 18h30, né? Quem trabalha, sabe? Difícil. Eles falaram, não, mas sabe qual é o problema aqui, André? Esse lugar é perigoso. Essa praça é perigosa. Então tem que fechar 8h30, porque senão a galera fica com medo de sair daqui. E sempre que eu vou ouvindo isso de gestões, de equipes, para mim fica sempre assim, será? Alguém perguntou se isso é um problema?